A terceira vela acesa nos convida à alegria e ao júbilo pela aproximação da chegada de Jesus. A cor litúrgica de hoje, o rosa, indica justamente o domingo da alegria, ou o domingo Gaudete, onde transborda nosso coração de alegria pela proximidade da chegada do Senhor. Esta vela lembra ainda a alegria celebrada pelo rei Davi e sua promessa que agora está se cumprindo. Deus do amor e da vida, da liberdade e da festa, fortalece as mãos cansadas e os nossos passos vacilantes. Encoraja todos os corações que estão perturbados e cessem a dor e os gemidos. Vem salvar-nos, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito para anunciarmos a boa nova aos pobres e prepararmos a tua vinda, abrindo caminhos novos de paz e de alegria nos desertos do mundo. Vem salvar-nos, Senhor. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Todas as nações cantarão hinos de louvor ao nosso Deus.
Deus, o Deus eterno, fala e chama todos os moradores do mundo de um lado da terra ao outro. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vai à sua frente e em volta há uma terrível tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Vamos ouvir as boas notícias. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Em Cristo estamos perdoados. Amém. Nós queremos, eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo este amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. As promessas do Senhor duram para sempre. Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de
situação. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e pra você. O amor do Senhor é o que dividiremos. Porque todo esse amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Senhor nosso Deus, estamos em torno das Sagradas Escrituras e queremos ouvir a Tua voz. Ilumina os nossos corações e mentes com Teu Santo Espírito e permita que nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor tem para nos dizer hoje neste lugar. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, te suplicamos. Amém. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Estamos no terceiro domingo do Advento, no calendário litúrgico, e no texto de Lucas proposto para esse domingo, nós vamos encontrar as multidões indo até João Batista para serem batizadas. E é interessante nós percebermos que a primeira resposta de João a essas pessoas que o procuram para serem batizadas é uma expressão bastante dura.
ele afirma no versículo 7: vocês são filhotes de víboras. E isso era um tipo de xingamento na época. É uma expressão bastante pesada que nós encontramos na boca de um profeta, de alguém que foi categorizado por Jesus como o maior homem nascido de mulher. E apesar dessa linguagem bastante pesada, digamos assim, nas palavras de João Batista, nós vamos perceber que ele vai anunciar nesse texto a necessidade de arrependimento, que é basicamente a sua pregação. E é importante nós percebermos que o anúncio de João da necessidade de arrependimento não incluía nenhum tipo de imposição do seu estilo de vida. Lembre-se que o estilo de vida de João, que era um tipo de nazireu, alguém que tinha uma vida frugal, que vivia no deserto, que tinha uma alimentação toda diferenciada, mostra que ele não impõe aquela maneira de viver, ou seja, o seu tipo de prática para as pessoas a quem ele está anunciando o arrependimento. Essa atitude de João é bastante interessante quando nós comparamos com aquilo que nós encontramos nos missionários norte-americanos que vieram para o Brasil no século XIX e que trouxeram a mensagem principalmente protestante, mas que não só traziam a proclamação do evangelho, mas também procuravam impor a sua maneira de viver, o seu tipo de espiritualidade, o seu tipo de prática ritual para aqueles que recebiam a mensagem que eles estavam pregando. Não vamos encontrar esse tipo de atitude em João Batista. No versículo 8, ele deixa claro que as pessoas precisam fazer coisas que revelem o seu arrependimento. Ou seja, ele vai deixar de maneira muito óbvia que aqueles que se julgavam descendentes de Abraão não estavam garantidos diante de Deus, ou seja, ser descendente de Abraão não era garantia de nada e muito menos de ter um tipo de prática que agradava a Deus. O arrependimento que João estava pregando e proclamando era, na realidade, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver, a mesma que nós vamos encontrar com algumas variantes na proclamação do próprio Jesus, que é aquele que será apontado pelo próprio João como o verdadeiro Messias no texto que nós estamos olhando hoje. O argumento de João é um argumento bastante conhecido na cultura judaica. Ele afirma que toda árvore que não dá boas frutas, nesse caso, os frutos seriam frutos de arrependimento, de mudança de rumo, toda árvore que não dá esses frutos será cortada. Em outras palavras, é como se João estivesse dizendo: quem não pertence ao reino, quem não adota os valores do reino, não pode pertencer a ele. Sua fidelidade é a outro soberano, porque se fosse fiel à mensagem proclamada por ele, que aponta para Jesus, necessariamente teria que adotar os valores desse reino que Jesus vai proclamar durante todo o seu ministério. E o texto dos versículos 10 até o versículo 14 vão explicar que valores são esses, o que é que João está pedindo ou exigindo com a sua pregação. Em outras palavras, que frutos de arrependimento são esses que João está proclamando e que ele espera das pessoas. E nós vamos encontrar então, nos versículos 10 até o 14, a maneira como Lucas descreve esses frutos de arrependimento. Nos versículos 10 e 11, nós vamos encontrar essa pergunta partindo do povo, ou seja, da multidão que estava ali para ser batizada por João. E a pergunta é: o que nós devemos fazer para ser parte do reino? O que é que nós devemos fazer? E perceba que a resposta de João é bastante prática. Ele diz: vocês devem repartir a túnica e o alimento. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com aquele que não tem. Perceba que João não faz nenhum tipo de exigência ritual, ou seja, você não precisa fazer nenhum tipo de ritual para agradar a Deus,
para fazer parte do reino. Não entender isso é querer participar do reino sem adotar os seus valores. O verdadeiro fruto do arrependimento começa com a compreensão de que não são exigências rituais, mas atitudes concretas, repartir túnica e alimento. Isso é o verdadeiro fruto do arrependimento. Nos versículos 12 e 13, agora não é mais a multidão, não é mais o povo, mas a pergunta vem dos cobradores de impostos. E lembre-se que os cobradores de impostos eram odiados pela sociedade em Israel, principalmente porque eles, sendo judeus, cobravam impostos do seu próprio povo para entregar ou para o Império Romano ou para Herodes. Aqui também eles perguntam: o que faremos? E a resposta de João é absolutamente clara: não cobrem mais do que a lei manda. Em outras palavras, não explore o outro. Há um exemplo que pode nos ajudar a compreender isso, que é o exemplo de Zaqueu, que tinha ficado rico cobrando acima daquilo que a lei exigia. E essa é a crítica que nós encontramos aqui na boca de João Batista. Não cobre mais do que a lei manda, não explore o outro, não tire proveito da sua posição de cobrador de impostos. Numa linguagem atualizada, nós poderíamos dizer: não pratique a corrupção visando benefício próprio. No versículo 14, agora são os soldados que perguntam a mesma coisa a João: o que faremos? E esses soldados são judeus, provavelmente a serviço de Herodes, mas também do Império Romano. E justamente por estarem a serviço do Império Romano, eram também desprezados pela população. Ao perguntarem a João o que eles deviam fazer, a resposta de João é: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. Não use de sua condição de ter poder sobre o outro por meio da força e nem use nenhum tipo de esquema fraudulento para levar vantagem sobre os outros. Isso não combina com os valores do reino. Isso não combina com os valores do reino que será proclamado por Jesus durante todo o seu ministério e que aqui nós encontramos na boca de João Batista. E a parte final do versículo 14 é bastante interessante. João diz àqueles soldados: aprendam a se contentar com o que ganham. A mesma ideia que nós vamos encontrar na boca do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:11. Lá ele diz o seguinte: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E continua no versículo 12: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. E aí completa com a expressão muito conhecida da igreja: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a versão de Paulo para a expressão que nós encontramos aqui no final do versículo 14. Aprendam a se contentar com o que ganham. Do versículo 15 até o versículo 18, nós vamos encontrar o próprio João Batista falando a respeito dele mesmo. Logo no versículo 15, com a sua pregação, que nós analisamos até agora, muito semelhante ao que Jesus vai proclamar durante o seu ministério, o povo começou a achar que João era o Messias. Ele começou a trazer esperança para aquelas pessoas que não tinham nenhuma importância na sociedade. E era natural que essas pessoas entendessem a João como sendo o Messias. Mas quando chegamos ao versículo 16, João deixa claro que ele aponta para Jesus, o verdadeiro Messias, do qual ele não se julga sequer digno de amarrar as sandálias. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: eu não sou o Messias.
João tinha consciência de que estava trazendo um batismo que transforma a vida das pessoas, mas Jesus traria um batismo ainda mais radical, porque daria às pessoas o Espírito Santo. E isso vai ficar ainda mais evidente quando em Atos capítulo 2, escrito pelo próprio Lucas, ele vai deixar claro o que significa pessoas cheias do Espírito Santo, aquelas mesmas que vão formar a igreja nascente. Portanto, João Batista deixa claro que ele não é o Messias, que ele apenas é aquele que prepara o caminho para o verdadeiro Messias, que será aquele que trará um batismo muito superior ao que ele pratica. E se o batismo de João exigia mudança de atitude, o de Jesus não seria diferente. Veja o que ele diz no versículo 17. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Essa expressão tem o significado de que o verdadeiro Messias também separa os seus dos que se opõem ao seu ensino. Não porque ele não queira salvar, mas porque revela quem realmente foi transformado pelo Espírito e quem não foi. E de novo, nós vamos encontrar a mesma ideia proclamada por João. São os frutos que contam, ou seja, é a atitude das pessoas, a mudança de comportamento que revela se de fato elas foram alcançadas pela mensagem libertadora do Evangelho. Mais do que práticas rituais, mais do que mudança de um tipo de religiosidade para outra, o que vale é o fruto que ela produz. E como comunidade daqueles que se comprometeram a seguir a Jesus, nós precisamos ter muito cuidado com expressões como essa que nós acabamos de afirmar. A afirmação de que o verdadeiro Messias separa os seus dos que se opõem ao seu ensino. O fato de serem diferentes é por causa da presença do Espírito Santo, não é por nenhum tipo de privilégio ou superioridade daqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho. Pelo contrário, aqueles que são alcançados por essa mensagem, dificilmente, se não até impossível, de se considerarem superiores a quem quer que seja, porque terão a consciência de que pertencem ao seu Senhor, que é Jesus Cristo, de que são guiados pelo Espírito de Deus, e por isso jamais vão se sentir como superiores aos outros. Encontramos essa mesma ideia nas palavras do próprio apóstolo Paulo, que no começo da sua carreira cristã, como proclamador da mensagem do Evangelho, faz a seguinte afirmação: eu sou o menor de todos os apóstolos, e nem posso ser chamado de apóstolo porque persegui a igreja de Cristo. Mais à frente, no meio do seu ministério, ele vai afirmar: eu, o menor de todos os santos. E no final da sua carreira, quando já está quase sendo morto, depois de todo o seu ministério, ele vai fazer a seguinte afirmação: eu, o principal dos pecadores. Isso revela a compreensão de Paulo da sua realidade diante de Deus. Quanto maior a sua comunhão com Deus, quanto mais ele estava em sintonia com Deus, mais ele reconhecia a sua condição de dependência. Essa atitude de se considerar superior a quem quer que seja não combina em nada com os valores do reino de Deus e com o reino que foi proclamado por Jesus Cristo. E o texto da nossa reflexão de hoje termina com o versículo 18. E esse versículo nos informa que João anunciava de várias maneiras a mesma mensagem: arrependimento, mudança de vida, não mudança de práticas rituais, mas mudança de atitude em relação ao outro. Por isso nós vamos encontrar em 1 João 4, 20 e 21 a seguinte expressão que está em sintonia com essa proclamação de João Batista: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus,
que ame também o seu irmão. Que nesse terceiro domingo do Advento nós possamos celebrar a espera da vinda do Messias, que virá e que será comemorada no Natal, com a alegria de saber que somos pertencentes a Ele, que estamos participando do seu reino e que Ele espera de nós, como o João Batista prega nesse texto, os frutos do verdadeiro arrependimento, frutos práticos, vida prática, vida voltada para o outro, repartir a túnica, repartir o alimento, sabendo que isso faz parte da vida daqueles que pertencem ao verdadeiro Messias. Que possamos comprovar na nossa vida prática que amamos a Deus, amando ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe. Amém. Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que sua força e bondade são maiores que nossas fraquezas. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a amar-nos e orientar-nos. Cremos na sua palavra, registrada nas Escrituras. Estamos comprometidos com Ele e, por sua causa, com a felicidade de todos os homens. Cremos que o Espírito Santo age em nós, cremos que é força, sustento e bondade em nossa vida. Por isso, buscamos a integridade de caráter, a vida de paz e de justiça. Buscamos a promoção da fraternidade, tendo no amor o nosso distintivo. Assim, Deus nos ajude. Esse é um momento muito importante na vida da nossa comunidade, um momento em que celebramos a Eucaristia e nós vamos fazer uma oração antes das palavras de instituição. Oremos. Deus de amor, nós te damos graças porque tu nos alimentas por meio deste sacramento e também o Senhor nos une com Cristo e nos dá a alegria antecipada do banquete triunfal que teremos no teu reino eterno. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja através da palavra e deste sacramento, que o Senhor tem nos dado por meio do teu Filho Jesus, que é o pão verdadeiro do céu e o alimento da vida eterna, venha fortalecer a cada um de nós, para que essa participação faça de nós servos fiéis, de tal maneira que a nossa caminhada no dia a dia possa demonstrar a nossa gratidão a Ti. Pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Convidamos a todos a participar conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, disse Jesus. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Vamos invocar a bênção de Deus sobre todos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.